Bahia, de virada 2-1 na Fonte Nova, jogo único, né, com torcida única. O Bahia conseguiu aí o seu 52º título, haja título estadual, e o Vitória ficou com o vice-campeonato. Vamos analisar esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou conectado com Cássio Cardoso e Ícaro Análises, né? Cássio Cardoso, antes de entrar no jogo, eu quero fazer uma pergunta para você. Ah, Esse título é pro torcedor comemorar ou para ficar aliviado? comemorar, né, velho? É título. Agora é um título que tem notas de obrigação, né? Uma final, apesar de. Deixa eu botar aqui o. Pronto. Uma final, apesar de ser em casa e jogo único, é contra um time de Série A, contra o maior rival. E vem o torcedor machucado aí, né, com a eliminação da Libertadores, uma eliminação que o torcedor não esperava realmente que acontecesse, porque era muito favorito. E a esse título, o fato de ser contra o Vitória, ele dá uma incrementada, né? O Campeonato Baiano fica melhor porque é contra o Vitória. Todo respeito a outros adversários, mas o jogo de hoje fosse contra o Jacuipense, talvez o Bahia saísse sob vaia se fizesse pelo tempo que fez, mesmo com o segundo tempo que fez. Mas contra o Vitória as coisas são diferentes. E existiam tabus, Fábio. Existiam tabus em campo. Você sabe qual foi a última vez que o Bahia ganhou um título na Fonte Nova em cima do Vitória? Não, quando foi? Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Então você não era vivo. Porque foi em 94. A Faz última tempo. vez que o Bahia conquistou um título contra o Vitória na Fonte Nova foi o famoso gol de Raudinei, em 7 de agosto de 94. Nem Ícaro Análises era vivo. Não. Então, é um tabu. Existia um tabu em si, aí, uma escrita que o Bahia tinha que quebrar, e existia uma obrigação do Bahia começar a responder ao fracasso da Libertadores, né? Dando respostas ali contundentes. O torcedor comemorar, eu vou ser muito sincero, é de cada um. Eu fui pro jogo, me diverti, gostei, celebrei o título, com toda... Fala com jeito, mas assim, o Bahia tá ganhando títulos com frequência, né? Assim, de 2018 para cá, o Bahia ganhou 18, 19, 20, 23, 25 e 26. Vitória ganhou 1, Atlético de Alagoinhas ganhou 2. O Bahia tá acostumando. E é bom acostumar. E não pode deixar de celebrar título, mas também não pode fazer do título uma redenção ao ano. Só que você fazer do título uma redenção ao ano não é algo que está sendo... os dias seja feita, nem dentro do Bahia se fala disso, se sugere isso. Então, é para curtir, é para se divertir, é para ir resenhar com a família, com os amigos, com quem torce para o adversário, com quem torce para o Bahia, quem torce para o Vitória, fazer a gozação que cabe e celebrar. Veja, o Fábio, se o torcedor ele não se permitir nesses momentos celebrar, ele está tendo uma relação que não é saudável com o futebol, é uma relação errada com o futebol, permita. Porque é para isso, né, que a gente torce, é para momentos assim, para você chegar numa conquista de título, para você chegar num clássico e vencer e celebrar. É lógico que a mágoa ela Vai permanece. celebrar até. Assim, tem títulos que se celebra por mais tempo. Esse é Não, o esse título que se celebra até amanhã. amanhã. Depois aí é a Segunda-feira taça de acabou. gelo. Aí Segunda-feira depois. acabou. E tem sido assim com o Campeonato Baiano, e tem sido assim com o Bahia, desde que o Bahia se tornou o Grupo City. A perspectiva é de um novo patamar de conquistas em algum momento chegar. Não chegou ainda, e ok, dá para dizer que ainda é um prazo razoável. Mas isso não quer dizer que você não possa e não deva ganhar os títulos que vão aparecendo e que já eram vencidos antes. A exemplo, principalmente do Campeonato Baiano. Eu acho que, velho, quem está em um ambiente de alta performance
ele tem que conquistar e querer muito conquistar tudo que for possível. Tudo. E dar relevância a toda a conquista possível. Então, assim, para mim, torcedor que sair agora, for comemorar e só voltar domingo de manhã, tá valendo, meu irmão. Ele não tá dando razão, ele não tá batendo palma pra eliminação Libertadores, nada disso, não. Ele tá celebrando que o Bahia foi campeão de novo. E que o Bahia foi campeão em cima do Vitória na Fonte Nova, o que não acontecia desde 1994. Vou repetir. 1994 foi a última vez que o Bahia conseguiu um título diante do Vitória na Fonte Nova. Conseguiu na Fonte Nova contra outros adversários. Conseguiu contra o Vitória em outros estádios. Contra o Vitória na Fonte Nova é desde 94. Vai celebrar, vai curtir. Muitos nunca viram isso. E digo mais, vencendo o jogo. Que aquela conquista 94 foi com 1-1. Bahia venceu hoje. E venceu de virada e venceu com justiça. Não venceu com parêntese, não venceu com não. Fez um primeiro tempo terrível. Fez o primeiro tempo superior ao do Vitória. Bom. E mereceu o título. Então, o torcedor que estiver encontrando ressalva para celebrar hoje, ele está vivendo errado o futebol. Qualquer time, até o torcedor do Real Madrid, ele vai ter que conviver com mais não conquistas do que conquistas. É a lei. É a lei de quem torce. Então, se você, na hora que conquista, você está procurando viver a dor, o drama, a raiva, o rancor, repito, está vivendo errado o futebol. Porque esses momentos vão ser maioria. Então é melhor que você encontre nesses momentos que são minoria, como os de hoje, aquelas razões para continuar torcendo. Muito bem. Cássio Cardoso. Ícaro, sua opinião sobre o título do Bahia. É uma taça de gelo que aí, segunda-feira, ninguém lembra mais. Se perder o próximo Bavi no Campeonato Brasileiro, ninguém vai dar crédito porque ganhou no final de semana. Enfim, na sua opinião, como esse título do Bahia deve ser encarado? Como uma obrigação pela disparidade, enfim, pela pressão também, pelo contexto positivo, jogar em casa, torcida 100%, ou não, é clássico, tem que comemorar mesmo, apesar da, em tese, diferença entre os elencos, é time de Série A contra outro time de Série A, dá para valorizar sim esse título do Bahia, na sua opinião? Rapaz, eu acho que todo título tem que ser valorizado, viu, Fábio? Eu sou de uma geração e por eu também acabar trabalhando com futebol, as pessoas acham que, porque ganhou o campeonato estadual. Não é fácil. Pode ser que pro Bahia seja mais acessível, mas não é fácil. Ganhar título nenhum é fácil. Sabe, tinha uma coisa que Cássio estava falando que eu concordo exatamente sobre o Real Madrid. Até o Real Madrid na Champions League, é o maior campeão com 14 títulos. Ele perdeu, acho que, sei lá, tem quantos anos de Champions aí? 65? Ele perdeu 50 e ganhou 15, sabe? Ninguém nunca no futebol vai ganhar mais do que perder, a não ser Guardiola em pontos corridos, né? Que acabou vencendo mais do que perdendo. Acho que ele já venceu 7, 8 e perdeu 3, sabe? Então, eu acho que tem que ser comemorado, tem que ser valorizado. Você ganhar em cima do rival sempre será gostoso. E acho que não tem coisa melhor, pelo menos eu também sou da geração de... clássico é uma final à parte, sabe? É um jogo à parte. E ser uma final e sendo o clássico, acho que você tem que comemorar, valorizar, mas a partir de meia-noite, amanhã já tem que pensar no Vitória de novo pelo Campeonato Brasileiro, sabe? Porque acho que também não é para fazer tanta euforia, não é uma Copa do Brasil, não é um Campeonato Brasileiro, mas você tem que comemorar hoje, amanhã já começa as críticas de novo, o time tem que dar uma resposta de novo no Campeonato Brasileiro, e seguindo, sabe? Acho que o Bahia foi campeão invicto, né, Cássio? Isso. Campeão invicto. A última vez havia sido Vitória em 2017? Isso, e o Bahia não ganhou um título invicto. O Bahia não ganhava um título invicto desde 1981. 44 anos. Imagine. O baiano invicto. Não aconteceu. Pois é. Ou seja, é muito tempo, sabe? Então tem que ser valorizado. Obviamente ainda tem a dor da eliminação na Libertadores, mas eu não acho também que você tem que estragar seu ano porque foi eliminado. Aconteceu, acabou, vira a página, velho. Da mesma forma que viraram a página na eliminação, tem que virar a página agora com o título e já tentar vencer o Vitória de novo na quarta-feira, dentro de casa, novamente na Fonte Nova, e ver o que é que vai acontecer, sabe? Mas eu vejo com bons olhos esse título do Bahia, pela forma que foi construído, sabe? O final do primeiro tempo, o Bahia saiu vaiado da Fonte Nova, foi pro intervalo vaiado. Com razão, não jogou nada, mereceu mesmo ser criticado, ser vaiado.
mas voltou diferente no segundo tempo, virou o jogo, poderia ter feito mais, teve uma defesaça do Lucas Arcanjo no chute do Sanabria, eu acho. Então o Bahia se impôs, virou o jogo e foi campeão e tá tudo certo. Muito bem. Alguns comentários aqui, a gente vai entrar daqui a pouquinho no jogo especificamente. O VR Cerqueira fala que mesmo que tivesse se classificado na Libertadores, hoje seria obrigação. Esqueçam essa história, clássico tem que ganhar. O Thiago Castro, que é a análise do Ícaro sobre o primeiro tempo do Vitória, a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente vai focar mais no Bahia e depois a gente foca mais no Vitória. O Pablo Carvalho fala que tinha 2 anos quando o Bahia foi campeão na Fonte Nova pela última vez. O Pesca Baiana fala que o Acevedo é lateral, pode contratar outro volante. Deu uma bela assistência, né? Pré-assistência, no caso, pro gol do Jean Lucas. Clésio Vilaronga fala que pano de fundo tricolor, resenha com o Ceni, camisa autografada. A portabilidade de Ícaro Análise está encaminhada. Foi porque eu tava no campo, pô. Aí os caras vieram falar comigo, o Ceni resenhou comigo e tal. E eu tô aqui na zona mista ainda. Nem me piquei pra casa. O Assis Júnior também tá por aqui. O Thomas Shelby, o Reinaldo Conceição. Pergunta do Ravel. O Ravel deve estar sem voz, por isso que ele não está aqui hoje. O L. Lima. O que me tá chama por a atenção aqui. é o fato do Ravel estar assistindo a live, né? Eu pensei que ele estava lá fora no viaduto da Fonte tomando uma. Mas acho que ele tá lá, tá me esperando. Tá lá. Bom, é isso. Vamos falar do jogo, Cássio? Vamos começar aí pelo Bahia, que foi com a escalação que todo mundo imaginava, né? Mas não funcionou muito bem no primeiro tempo. Teve dificuldades, o Vitória abriu 1-0, e aí o Rogério Ceni, assim, teve leitura boa do Rogério Ceni no segundo tempo, né? Ele tira ali 2 jogadores, o time volta bem e consegue a virada. Enfim, a dificuldade foi maior do que se esperava? Olha, Fábio, a dificuldade imposta pelo Vitória, ela não foi maior do que se esperava. Quem conhece Jair Ventura, quem acompanha o Vitória de perto, quem sabe como é o Vitória hoje, os seus recursos técnicos, imagina um comportamento como que o Vitória teve. O Vitória, ele entrou em campo como uma final pede, né? Um nível de concentração altíssimo, nível de intensidade nas disputas altíssimo, organizado, subiu linha. O Bahia, quando entrou em campo com o Roman, com o Gabriel Xavier e com o Acevedo, o Bahia, ele, em vez de ter Gilberto, David Duarte e Caio Alexandre, por exemplo, o Bahia entra com uma condição muito inferior para sair com qualidade, com a bola no pé. Isso basicamente obriga o Bahia a jogar só pelo lado esquerdo. Se você bloqueia o lado esquerdo, mesmo com o Juba infiltrando, você dá ao Bahia a única opção lado direito. E aí o Bahia fica muito duro, velho. A saída com Acevedo, com Roman e com Gabriel Xavier é uma saída prejudicada. E para completar o serviço, o Ademir não vive um bom momento. Ademir não consegue fazer com que o Bahia escape numa bola longa ou numa aproximação para dar um 2 e de repente sair. E o Vitória aproveitou todo esse contexto e jogou a partida para acontecer pelo lado esquerdo do seu ataque e o Bahia para jogar pelo seu lado direito. Só que não foi só a dificuldade de passar com a bola, o Bahia não conseguiu ter a posse direito. Chamou a atenção como o Vitória fez o jogo do Bahia acontecer no campo do Bahia. O primeiro tempo, o Vitória não permitiu que o Bahia tivesse a posse no campo de ataque. Era como se armasse um cinturão ali em que o limite era o meio campo. E com isso, o time do Jair Ventura, ele não sucumbiu a uma atmosfera desfavorável. Com 48 mil pessoas, o Bahia é um time tecnicamente com mais recursos, mais qualificado, tem um favoritismo. Você imaginava que o Bahia ia começar para matar o jogo. Quem começou para matar foi o Vitória. Pô. O Ramon, com 1 minuto, mandou uma bomba na gaveta que o Ronaldo fez um milagre. O ângulo que eu tava foi um ângulo que o Ramon chutou. Então eu vou dizer um negócio para você ali. A defesa foi incrível, porque o Ramon mandou um bombo sem asa. E naquele momento, a hesitação na marcação do chute do Ramon já deu pistas de como o Bahia estava inseguro. Então a gente teve, Fábio,
Esse Vitória agressivo surpreendeu o Bahia? É isso? Acho que... O Vitória agressivo, eu não vou dizer que surpreendeu o Bahia, porque o Vitória, ele sabia a importância de fazer 1-0. Eu não acho que o Vitória ia jogar para um 0-0. O Vitória vai jogar para vencer por 1-0, mas esse jogar para vencer por 1-0 era você espera um pouquinho, você agride. Você agride, você sai rápido. Fiquei surpreso de não ser o Matheus Silva e ser o Natan Mendes. Mas talvez o Ícaro pode trazer melhor a percepção dele. Talvez tenha sido justamente para você dar uma consistência do lado direito, não permitir que o esquerdo do Bahia funcione. E solta o Ramon, solta o Mateuzinho, sabe? Abusa do lado direito inseguro do Bahia. E a atitude do Vitória, ela não me surpreendeu. É o que tinha o Vitória. O que é que cabia ao Vitória? Com certeza no vestiário foi, na vontade os caras não vão ganhar. Eles podem ganhar em todas as coisas. Na vontade eles não vão ganhar. E não ganharam mesmo. O primeiro tempo do Vitória foi superior ao do Bahia. Porque o Vitória encaixou o seu jogo. Esses aspectos, quando se fala mais vontade, não é que parece que o jogador não quer ganhar. Mas a atitude era mais propositiva do Vitória. Era no duelo individual, era numa tentativa de uma jogada. O Bahia não conseguiu encaixar passe, pô. O Bahia não conseguia fazer uma associação natural que o time sempre fez. Então, foi um primeiro tempo do Vitória. E isso se refletiu na chance, se refletiu na dinâmica do jogo, e na hora que o Bahia tentou sair, veio o primeiro contra-ataque e já veio o gol do Vitória. E foi um contra-ataque de manual. Porque o Bahia, talvez pedindo toque no braço, que não existiu no jogador do Vitória. A recomposição do Bahia foi muito lenta. Contra-ataque teve Mateuzinho, Baralhas, Ramon, os caras, Kaiser, todo mundo, 4 atacando a linha ali. Aí o Mateuzinho, e foi manual. Mateuzinho dá um Ramon devolve pro Baralhas, gol aberto, 1-0 pro Vitória. Gol legal, contra-ataque de manual. E naquele momento, justiça no placar. Naquele momento, a Fonte Nova estava morna. A Fonte Nova estava, assim, até surpresa com o comportamento inadequado do Bahia para uma decisão. Apático. Aceitando a imposição do Vitória. Aceitando a marcação do Vitória. Pouquíssimos. Inclusive, Jean Lucas e Acevedo, jogadores que foram tão importantes para o título, mal. O Acevedo, porque aparecia muito e errava muito. E o Jean Lucas, porque não aparecia. O Jean Lucas era um enfeite no primeiro tempo. O meio-campo do Bahia não existiu. O meio-campo do Bahia não conseguiu jogar na Fonte Nova contra o Vitória. Primeiro tempo. Então, foi um Bahia que não produziu, foi um Bahia que tentou usar a pressão da Fonte Nova contra a arbitragem, assim, induzir a arbitragem ao erro também. E não funcionou. Muito nervoso. Lógico que a arbitragem do Rio é uma arbitragem chata, porque é uma arbitragem que picota o jogo, que deixa o jogo lento. Mas veja, o cenário já era um cenário de que o Bahia precisaria se sentir empurrado para o ataque, naturalmente no 0-0. O Vitória faz 1-0. Bicho, o Vitória teve a faca com o queijo na mão para ser campeão. E o primeiro tempo, quando acabou, e o Bahia só não chutou para exigir do Lucas Arcanjo do primeiro tempo, tá? É bola de chamar a atenção. Teve chute na rede pelo lado de fora, um chute do Acevedo por cima, e do rede do lado de fora foi um chute de falta de William José. O Bahia saiu sob vaias e diante de um Vitória que, se tivesse um pouquinho mais de apetite, talvez até fizesse o segundo, porque nas saídas, e eu acho que esse foi um pecado do jogo do Vitória, assim, o Vitória abriu mão da posse muito cedo no primeiro tempo, num cenário que estava muito favorável para se defender com a posse, para agredir mais o Bahia. Mas, ainda assim, foi o suficiente para o Vitória sair com o título de campeão do primeiro tempo. O primeiro tempo foi 1-0 para o Vitória, sem ressalvas. E olhando pelo viés do Bahia, primeiro, soava inaceitável o comportamento do Bahia para a final, a apatia, a dificuldade de jogar, porque por mais que o Vitória tenha muitos atributos que merecem ser destacados pelo primeiro tempo, o Vitória é um time inferior ao Bahia, o Bahia está jogando em casa. A diferença de investimento é absurda, a diferença de qualidade nata ali dos adversários, dos atletas é grande. E o Bahia não jogou uma final como se uma final pede. Então o Vitória teve justiça para ser o vencedor do primeiro tempo em todos os aspectos, tático, técnico, anímico, físico. Foi melhor que o Bahia em todos os aspectos. Só que aí entra uma questão. Primeiro,
O Rogério Ceni foi muito feliz. Algo que eu vou lhe falar, eu duvidei que ele fizesse. E foi algo que para mim seria crucial para a conquista do título do Vitória, que estava se encaminhando. Ele tentaria resolver na conversa, 15 minutos, 20 minutos se passariam de um segundo tempo, e quando ele tentasse fazer trocas, o Vitória já estava com o título muito próximo, já estava para um contexto de jogo que era muito mais complicado de reagir. Mas ainda assim, eu celebrava o Bahia ter banco. Falei, o Bahia tem ferramentas aí no banco de reservas. O Bahia tem 2 jogadores liberados, o Bahia tem o Eric, o Bahia tem o Rodrigo Nestor, o Bahia tem o Everaldo, o Bahia tem o Del. O Bahia tem jogadores que podem entrar e fazer o time ativar o modo competição, que não apareceu no primeiro tempo. E o Rogério fez isso. E as trocas foram muito felizes. O Rogério tirou o Ademir, que além de estar muito mal, já tinha amarelo, e colocou o Kik numa pegada cachorro louco, acende esse lado aí, vai para cima dos caras, provoca o salseiro, cria, emprega intensidade com assertividade. E ele tirou o Romain e colocou o Eric, também acertado. E essa mudança, talvez a mais arrojada, e que ele fez por necessidade, porque o que aconteceu? Ele precisou tirar o Romain. O Romain foi um desastre no primeiro tempo. Muito mal. E tinha tomado o amarelo por ter jogado a mão no rosto do jogador do Vitória. O cenário do Romain ser o alvo da expulsão talvez tenha motivado bastante o Rogério. Mas eu acho justo dar a ele o benefício da leitura também. Era necessário que o Romain saísse, só que ele não tem o Gilberto, ele tinha um Wendel, era volante, fez um bom jogo de lateral direito no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, não ia colocar. Então ele colocou o Eric como 5, deslocou o Acevedo para fazer o lado direito, e o segundo tempo do Bahia foi outro Bahia. Foi outro Bahia. O Vitória também foi outro, foi. Mas eu vou lhe dizer, e eu falo isso com todo cuidado, mas eu não posso me furtar de dizer. Não há o que o Vitória fazer, porque o máximo que o Vitória pode fazer não é suficiente para o máximo que o Bahia pode fazer. A qualidade do Bahia é tão diferente da qualidade do Vitória que, estou falando do momento de hoje, dos times que estavam em campo hoje, que se o Bahia subisse o nível do seu futebol, ia chegar um momento que o Vitória, por melhor que fizesse, não seria suficiente. Até porque o Vitória tem um outro problema. O banco do Vitória ia trazer problemas para o Vitória. O Vitória, por exemplo, não tinha 2 volantes importantes, o Kaique e o Dudu. Poderiam fazer composição de jogo no segundo tempo. E o Vitória, fisicamente, ia sentir o segundo tempo. Mas se o Vitória se aproximasse da reta final com a vantagem, meu irmão, o Bahia viveu o inferno na terra. Porque isso o Vitória sabe fazer. Então, para o Bahia era fundamental que a resposta fosse rápida. E com a mudança de tática e de atitude e a presença do Kik, o lado direito do Bahia passou a existir, passou a ser um lado que funcionou, e o Bahia fez um jogo totalmente diferente, criando, ameaçando. Fez o primeiro com o cruzamento do Acevedo. Curiosamente, o Jean Lucas era assim, um jogador que deveria, na minha opinião, ter saído. Eu não vou esconder isso, porque o Jean Lucas estava jogando, era um desastre. Sumido, não fazia o time ter sustentação pelo meio. Mas essa é a vantagem de você ter jogador com qualidade. É que o jogador com qualidade, ele às vezes usa muito pouco do tempo para decidir. E aconteceu isso com o Jean Lucas. O jogo do Jean Lucas foi ruim. E Jean Lucas decidiu o título para o Bahia. Decidiu, fazendo às vezes de centroavante, primeiro com a cabeçada com o William José ajeitando, cruzamento da Acevedo. Ainda, inclusive, chutou no gol para a defesa do Lucas Arcanjo um pouco depois. Acho até que o Bahia cometeu um erro, com o Mingo disse que foi atingido acho que foi o Renato Kaiser, logo depois do gol de empate. Naquele momento, o jogo era todo do Bahia. Vitória atordoado, o segundo tempo tinha acabado de começar, o Bahia já tinha feito um gol. Fonte Nova já veio junto, a atitude do Bahia já era outra. Ainda deu uma esfriada isso, mas o Bahia seguiu melhor. E o lance do segundo gol, ele tem um brilho absoluto do Acevedo, mas tem também brilhos
desses mesmos personagens, Kik, William José e Jean Lucas. Porque o lançamento para o Kik é longo, ele apara a bola e ele temporiza. Só que ele não temporizou para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro estava com todo mundo olhando. Ele temporizou para o Acevedo, cara, que veio lá de trás, que nem uma bala, e foi o que fez a diferença, porque ele rompeu a linha do Vitória e não acompanharam ele. Ficaram no Everton Ribeiro. E aí ele toca pro fundo, e José tentou de letra abrir as pernas, e Jean Lucas pegar de primeira para fazer 2-1 a reboque, assim, foi um aos 8, outro aos 20, nesse intervalo foi só o Bahia com a bola, e o Bahia acabou mostrando essa diferença técnica quando joga 20 minutos e faz 2 gols. Jogou 20 minutos e fez 2 gols. Não foi um jogo exuberante, não foi um jogo vistoso, não foi um jogo de lances. Não, o Bahia encaixou 20 minutos de jogo na Fonte Nova e fez 2 gols. Aí depois do 2-1, ainda teve uma bela defesa do Arcanjo no chute do Sanabria, a falta. Assim, mas o Bahia, inclusive, ele foi para o viés da gestão de placar. Ele foi tentar cuidar ali da casinha. Foi um momento que o Vitória, inclusive, saiu um pouco mais. Teve finalização do Marinho, teve finalização do Fabri dentro da área. Mas é uma Vitória também com muitos poucos recursos técnicos. E o Bahia conseguiu conduzir esse jogo para o final, tendo essa superioridade. A superioridade da gestão também acabou sendo do Bahia. O Vitória pouco assustou. E o Bahia conseguiu o título jogando meio tanque. Meio tanque. O futebol do Bahia é um futebol distante do que já apresentou em 2025 em casa. É um futebol distante de se confiar. Se o Vitória tivesse mais recursos técnicos, o primeiro tempo talvez tivesse acabado o campeonato, pela forma como o encaixe se deu do jogo. Mas, com a qualidade do banco de reservas e com a qualidade das peças que estão no elenco, e aí é aquilo que volta toda hora, você bate na tecla, você tem que ter qualidade no elenco. Você tem que ter jogador com qualidade, porque às vezes o cara tá mal, às vezes o time tá mal, às vezes não parece que tem nenhum caminho para solucionar os problemas, e o time encontra porque o jogador com qualidade aparece em um momento de qualidade. E isso aconteceu com o Jean Lucas, que em 2 finalizações, estando no lugar certo, na hora certa, atacando espaços, né? Ele atacou espaços como centroavante, ele acabou decidindo para o Bahia. É um título justo. O segundo tempo do Bahia foi bom, não foi grande coisa, mas foi bom, porque se impôs ao Vitória. Foram 20 minutos, inclusive, muito consistentes ali de imposição. Mas foi um jogo que teve 2 tempos bem distintos. O Vitória saiu campeão no primeiro tempo de forma legítima. Mas, com banco de reservas e com qualidade, o Bahia conseguiu resolver no segundo tempo. De forma histórica, né? Porque o Bahia venceu o Vitória, algo que também vale chamar a atenção, né? Vários tabus aí, o Bahia nunca venceu o Bavilha de sábado, o Bahia não conquistava um título contra o Vitória desde 94 na Fonte Nova, e o Bahia conseguiu vencendo. O título está em boas mãos. A forma como o Bahia jogou no primeiro tempo precisa servir de alerta, precisa servir para... Não pode ser assim em jogos decisivos, você não pode entrar como entrou o Bahia mais uma vez, mas isso é papo para segunda-feira. Nada disso deve ser maior do que a motivação do torcedor de celebrar mais um título. E dessa vez um título que ficou melhor, porque ele foi conquistado em cima do principal rival do Bahia, na Fonte Nova, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Ícaro, quer complementar aí sobre a atuação do Bahia? Comentário de Cássio. É isso mesmo? 20 minutos foi o suficiente? Eu tava na pegada ali quando o Cássio fala alguma coisa sobre os 12 minutos ali. Parece até que é um time que pode fazer o gol quando ele quer, sabe? Opa, agora eu vou jogar com vontade, então agora eu vou acelerar aqui e vou fazer 2 gols, como aconteceu hoje. Ou como o Bahia tirou a vantagem hoje em 12 minutos e contra o O'Higgins tirou em 20 segundos, empatou o jogo, sabe? E no final do primeiro tempo estava classificado para a terceira fase. Então eu vejo o Bahia muito, pelo menos em 2026, para mim é um time ainda irregular, sabe? Acho que essa é a palavra para esse Bahia. Um time irregular em jogos decisivos. Como foi, empatou com o Fluminense aqui, né? Na Fonte Nova, foi 1-1? Ou ganhou? 1-1, né? Teve expulsão de alguém do Bahia? Não. Não, né? Enfim, então assim, ainda é um time irregular,
sabe? Mas eu acho que eu não sou também que tudo pro torcedor tem que trazer jogador de novo e tal, mas algo de diferente precisa ser feito para não viver nessa irregularidade o ano inteiro, entendeu? Mas é um time que tem qualidade. Rogério hoje mostrou que ele tem leitura de jogo, que ele tem repertório, que ele tem ideias, todos esses termos bestas que o pessoal gosta de utilizar, e hoje ele mudou o jogo, o Bahia virou, poderia ter feito mais, não fez porque Arcanjo faz uma defesaça na finalização do Sanabria, e teve um, eu não lembro agora quem tenta cavar um pênalti no lance com Camutanga. Kiki ou Ademir? Ademir que estão dizendo aqui. Não, Ademir primeiro tempo, segundo tempo Kiki. Não, do segundo. Foi Kiki, saiu na diagonal ali, dentro da pequena área quase e tentou cavar. E todas as jogadas de perigos do Bahia, com exceção desse chute do Sanabria, foi pelo lado esquerdo, e Jair, em momento algum ele pensou, opa, eu preciso ajustar isso aqui, colocar, sei lá, um outro zagueiro, um outro volante, um outro lateral. Esqueci bem que o Vitória acho que nem tem Jamerson, mas Jamerson é muito mais ofensivo do que defensivo. E aí entra Ramon, que por incrível que pareça fez um bom jogo hoje. E é engraçado que eu acho que os melhores jogos dele com a camisa do Vitória é o Bavi do 2-1 no Barradão ano passado. E o de hoje, que ele estava jogando bem, ele estava anulando Ademir. Ademir não estava conseguindo ter vantagem em cima do Ramon. E parece que se o Bavi tá valendo o fim da fome, a cura do câncer ou a paz mundial, ele joga tudo o que ele pode, sabe? É outro jogador também regular na parte do Vitória. Mas eu vejo com bons olhos esse jogo de hoje do Bahia, em especial o segundo tempo, mas eu quero que não seja só o segundo tempo, ou só 20 minutos, 30 minutos. Dá para ser 90, 80, 70. O Bahia tá jogando dentro da Fonte Nova, tá jogando com a sua torcida. E o Vitória que não sentiu no primeiro tempo, mas quando tomou o gol, ou na volta do intervalo, o Bahia empata o jogo com 10 minutos do segundo tempo. Então é um time que sempre quando precisa fazer os gols, ele consegue dar uma resposta rápida. Às vezes antes dos 5 minutos, às vezes nos 10 minutos, antes dos 15. Então é a equipe que é bem treinada, sabe? Mas que às vezes a gente não sabe o porquê. É um time também que acaba sendo sem postura, sem tesão, seja lá o termo que queiram utilizar, mas ainda eu vejo o Bahia como um time irregular. Muito bem. Cássio, sobre esse ponto aí do Ícaro, não falta o elenco do Bahia. Tudo bem, que hoje funcionou, mas assim, funcionou contra um Vitória que tem um banco bem limitado, né? A gente vai falar do Vitória aqui, mas é aquilo. Vitória toma um gol, psicologicamente o cara, pô, vou conseguir fazer outro gol, será? Pra fazer um gol é um parto aqui, porque o Vitória é um time limitado. Não falta pro Bahia, não especificamente nesse jogo, mas, pô, num mata-mata de Copa do Brasil contra um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras. Não falta o elenco do Bahia mais jogadores vencedores. Tudo bem, tem o Everton Ribeiro, mas quem mais é vencedor na carreira, assim? Jogador acostumado a decidir. Né? O William José jogou no Betis muito tempo, um time pequeno, time médio da Espanha. Jean Lucas, os jogadores que vieram da Argentina, também ali de times que também não são acostumados a ganharem muitos títulos, ou não ganharam nesses times. Não falta ao Bahia mais jogadores, sei lá, um cara que foi bem no Palmeiras há 2 anos e perdeu espaço, um cara que tava no Flamengo, um Cebolinha do Flamengo. Não falta o Bahia procurar esse jogador mais acostumado a momentos decisivos e momentos grandes? Falta no elenco, Fábio. Mas eu não posso credenciar essa apatia do Bahia nessas horas decisivas. Você forma o vencedor. Você forma o cara que ganha título. Isso é possível. Acho que a ausência de atitude competitiva do Bahia, ela não é por isso. Ela pode ter isso como uma das causas. Você não ter o atleta. Por exemplo, a liderança do Everton Ribeiro, que mais uma vez foi fundamental no jogo. No melhor momento do Bahia, ele sobe. No momento difícil, ele puxa para ele também várias vezes. Mas ele estava mal, o tempo dele foi ruim. Mas no segundo tempo ele melhora junto e ele assume a responsabilidade, esconde a bola, faz o jogo funcionar. Mas a liderança dele é uma liderança técnica. Ela não é uma liderança mental, emocional. Ele tem até atitudes boas. Tem as ruins também, né? Às vezes ele entra em confusões desnecessárias.
Mas ele tem boas atitudes para esconder a bola, para fazer o time acalmar um pouco. Mas aquele cara, fio desencapado, ele não tá aí. O fio desencapado, o cachorro louco hoje, foi Kik, que entrou e acendeu o lado direito do Bahia, indo para cima, não tem bola perdida. Não é isso. Não é isso. Algo é feito errado, na minha opinião, nesse sentido, na preparação para os grandes jogos do Bahia. Porque se for em pontos corridos, Copa do Brasil ou final, Bahia volta e meia se comporta de maneira inadequada. Não é o resultado, é o comportamento. Ano passado o Bahia foi campeão baiano no Barradão sem conseguir dar um chute ao gol até os 48 do segundo tempo, quando o Kaique fez um único chute a gol e foi gol. E o Bahia não se comportou bem com a vantagem de 2-0 no placar. E como que é se comportar bem? É a atitude competitiva, é a ousadia com a bola ao pé, é aparecer para jogar. Falta isso, velho. Se é a ausência de jogador vencedor ou não, eu não consigo cravar. O primeiro tempo do Bahia hoje foi uma vergonha. Nós estamos um pouco mais tranquilos para falar do primeiro tempo do Bahia, sobre quem está falando sobre o viés do Bahia, porque o Bahia foi campeão. O Bahia virou o jogo no segundo tempo e mereceu o segundo tempo ser campeão. Mas o primeiro tempo do Bahia foi uma vergonha. Mais uma vez o Bahia entrou em campo para uma partida decisiva com um comportamento coletivo que não condizia com o que o jogo exigia, com o nível de competitividade que o jogo exigia. Isso é crônico. Porque isso apareceu contra a Fluminense, isso apareceu contra a CRB lá na Copa do Nordeste, isso apareceu contra o Vitória no Campeonato Baiano na final do ano passado, apareceu em jogos na hora de você dar aquela cravada da Libertadores, o Bahia também vacilando. É o comportamento que está... E aí é algum componente que não é só jogador, não é possível ser só jogador. Mas pode ser que a ausência de jogador contribua. Brincando, terceiro título de Rogério, Alexandre, de Jean Lucas, estão jogando finais e estão ganhando, ainda tem isso. Ganharam as duas últimas contra o Vitória. Ganharam. Mas quando o sarrafo aumenta, mas a resposta não veio até agora, né? Não. Essa resposta de ganhar a final de Campeonato Baiano e final de Copa do Nordeste, ela já foi dada por um Bahia que não tinha o investimento que tem. Então, é para dar essa resposta, sim, mas ela não pode ficar por aí. Então, esse título, ele serve para o torcedor celebrar. Ele não serve para dar nenhum tipo de referência positiva à performance do Bahia na temporada. Ele não vai servir isso. O Bahia fez um segundo tempo ok contra o Vitória, que é um time de Série A, que é um clássico, que era uma final. Beleza. Mas o futebol do Bahia ainda é um futebol deficiente do ponto de vista de qualidade, de confiabilidade da bola apresentada pelo Bahia. E não é o título que vai dar isso. O título vai dar o direito do torcedor se divertir, celebrar, comprar faixa, levantar troféu, vestir medalha, perturbar o familiar, o amigo, o vizinho, mas não dá ao Bahia o direito de relaxar na busca por performance, porque o Bahia continua devendo em performance. E continua devendo em performance nos momentos decisivos também. Repito, o primeiro tempo foi um convite ao fracasso. O Vitória por pouco. Se fosse um pouco melhor o Vitória, tecnicamente falando, faltam recursos técnicos ao Vitória. O Vitória poderia ter resolvido o campeonato no primeiro tempo. Tamanha diferença de competitividade, de encaixe, de força decisiva que a gente estava vendo em campo entre os dois times. Eu fiquei impressionado. E fiquei revoltado com o Bahia do primeiro tempo. Mas também preciso reconhecer que o Bahia do segundo tempo deu uma resposta muito positiva. Porque você virar jogo contra o Vitória valendo o título em 20 minutos não é tão simples. Esse Vitória do Jair Ventura, não. É um time que sabe fazer o jogo de defesa de placar. E não conseguiu segurar o Bahia. Muito bem, vamos pro campinho? Bora. Aí depois a gente fala um pouco mais do lado do Vitória, né? Perdedor da final. Galera aqui no chat, o Jorge Guimarães está por aqui, o Igor Barbosa, o Edu, o Luciano Santos, o Nevelin fala que o Bahia vai monopolizar a Bahia.
já meio que vem monopolizando, né? Pelo menos no cenário nacional. O Célio Guedes perguntando se o Mingo não deveria ter feito uma falta na intermediária antes do contra-ataque que gerou o gol do Vitória. Não. Aí não, velho. Às vezes você faz a falta e para o lance. Às vezes. Agora eu acho o seguinte, viu, Fábio? Eu tenho a impressão que tinha muito jogador do Bahia confiando que o gol seria anulado pela mão. E voltou no passinho do samba. Deixa que vai anular. Não vou dizer que o Bahia deixou, né? Eu entendi o que você quer dizer, não foi isso que você disse, mas eu vou deixar claro para quem está ouvindo. Sim. Não é que o Bahia deixou, mas talvez tenha jogador que tenha voltado daquela parte, é possível que não vai dar aquela mão. Não foi com o ímpeto que deveria. E aí talvez o Mingo fez, não, vou aqui, se entrar ele vai anular. Veja, pareceu muito mão no estádio, mas não foi. Não foi. Não foi mesmo, foi duvidoso, não foi. Então, não sei até que ponto isso pode ter influenciado a decisão do domingo, mas eu também não vou dizer, podia ter feito a falta. Não é simples tomar essas decisões assim, não. Não sei nem se ele tinha como alcançar o Mateuzinho naquele momento, porque ele estava correndo para trás, né? De frente. Foi muito difícil. O Bahia foi uma situação muito difícil. O Vitória armou direitinho um contra-ataque. Foi muito difícil para o Bahia. Acho que o problema do Bahia não foi necessariamente bloquear aquele contra-ataque. Quando aquele contra-ataque encaixou, eu achei que a temperatura ia subir mesmo. O Vitória. Eu acho que o grande erro do gol sofrido pelo Bahia, Cássio, foi o Ramos Mingo não ter matado a jogada no Eric. Era pra ele ter feito a falta ali, velho. É o que o rapaz falou, talvez dar chegada Dá logo uma Eric porrada, velho. É porque ele não é brasileiro, né? Mas se fosse brasileiro, a gente perdeu as últimas 2 Copas do Mundo, porque Casimiro e Fernandinho não mataram a jogada. Mas veja, aí que tá, de novo, o espírito competitivo dita esse tipo de decisão. Porque no segundo tempo, quando o Bahia era outro, quando o menino Eric tentou fazer uma saída em velocidade, Nestor não foi Nestor, não. Tem alguém que dá uma lapeada nele mesmo. Deu uma lapeada nele e acabou, velho. É isso, é como você está encarando o jogo. Acho que foi a forma do Bahia no primeiro tempo todo, foi aquilo ali, passivo e aceitável de tudo. Aceitou demais, visou muito o não erro e com isso foi pouco com apetite. E aí eles devem ter tomado uma mijada no vestiário, no intervalo. Foi uma vergonha pelo tempo do Bahia. E acho que a torcida fez certo, né? Em vaiar o time, porque de fato foi vergonhoso. Claro. Aí eu não vou. Torcida tava apoiando. Acabou o primeiro tempo, irmão. Tampou e vai. Que porra é essa? Que primeiro tempo é esse? Não é só perder o primeiro tempo, é perder merecendo perder. Não tinha como discutir. Ou até podendo estar perdendo demais, né? Podendo até, inclusive, teve gente que soou o gongo. Graças a Deus, acabou só 1-0. Para continuar vivo, porque um 2-0 para Vitória ali mesmo, acabava a graça. Bom, vamos pro campinho. Ronaldo. Rapaz, Ronaldo não teve culpa no gol. E para mim fez uma defesa importante no segundo tempo. O chute de Fábio foi fraquinho, mas tinha muita gente na frente. E ele encaixou, não deu rebote. E a defesa no chute de Ramon, meu amigo. Aqui pariu, que defesa da Zorra. Então, Verde. Bom, o Bahia foi campeão. Ele fez 2 defesas importantes, uma importantíssima, vou dar Verde e Paulo Sérgio para ele. Muito bem, verde mais verde para Ronaldo. Dupla de zaga, Gabriel Xavier e Mingo. Gabriel Xavier e Mingo. Verdinho claro. No segundo tempo, encaixaram um pouquinho mais de superioridade individual em cima dos jogadores de frente do Vitória. Renato Kaiser já não achou mais bola. Gabriel Xavier, em especial, cresceu muito no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele hesitou bastante. No segundo tempo, Mingo fez uma falta bizarra. Mingo perde um pouco ele perdeu um pouco da estabilidade de sua performance, sabe? Tá bem irregular. Mas, no geral, o segundo tempo, como eles controlaram muito a bola longa do Vitória, eu acho que tá valendo esse verdinho claro aí para eles. Bom, para as laterais, começando pelo Roman, que até começou bem, né, pelo Bahia, mas vem caindo de rendimento. Roman laranja, velho. O tempo dele foi um horror. Não consegue fazer o time sair pelo lado,
inseguro, meteu mão fez faltas bestas, 2 faltas bestas, velho. Vitória minerando o tempo para ganhar e o Roman dando ousadia, fazendo falta besta, botou mão no rosto do jogador do Vitória, quase foi para revisão. Eu achei ele mal. Lembrando que é jovem ainda, né? 21 anos, oscilação E normal. e quem está assistindo precisa entender que a análise é do jogo. É a performance no jogo. Não é que o jogador presta, não presta. Isso talvez não precisasse ser dito, mas vamos repetir. A análise é no jogo. Como foi o jogo desse jogador? Aí a gente vai. Não é que ele não presta, porque ele de fato parece muito promissor. Juba. Amarelinho. Acho que no segundo tempo jogou um pouco mais, foi mais para o campo. Mas ele tá numa fase de confiança baixa. E Copa do Mundo tá chegando, né? E o Juba é um jogador E aí o Caio que tá Henrique se machucou, né? Bom, vamos pro meio de campo. Acevedo, foi melhor como lateral ou como volante? Ele foi melhor como lateral, mas eu vou dar o verde Paulo Sérgio para ele. Porque ele tá aí como volante, ele foi pro segundo tempo e ele decidiu, bicho. Ele decidiu. Assim, ele participou diretamente dos 2 gols. Diretamente ele participou dos 2 gols. E ele fez o Bahia acender o jogo pelo lado ali. Isso é algo que pode ser utilizado mais vezes ou foi só hoje? Ou no caso o time tá perdendo, você utiliza? Veja, Caio Alexandre não conseguiu ir pro jogo hoje, mas talvez vá pro jogo de quarta. Se Caio Alexandre for pro jogo de quarta, talvez Acevedo vá. Mas Gilberto também tá próximo de voltar. Cássio, que eu encontrei com o Caio aqui no campo e tal, resenhei com ele e tal, a gente trocou ideia. Eu perguntei, vem cá, velho, é isso, lesão? Ele é besteirinha e tal, já eu tô de volta. É coisa básica aqui, foi o que ele me disse. Boa aí, cara. Eu acho que ele vai acabar sendo aproveitado. Mas a volta de Gilberto pode também. Ceni não vai fazer isso do zero, assim. Ele não vai largar com Acevedo, lateral, e Eric ali, ou Caio voltando de lesão. Mas surgiu uma oportunidade, tá? Para Acevedo e para o Bahia. Porque o segundo tempo do Bahia foi de um time mais competitivo com essa formação aí. E Acevedo, ele o primeiro tempo dele não foi legal. Ele errou muito, mas ele puxou muito a participação para ele. E isso merecia destaque para não zerar. Não sei para você, Cássio, não sei para você, mas para mim Acevedo foi o nome do jogo. O melhor jogador da final para mim foi ele. Isso vai jogou uma barbaridade. E não foi só dando assistência, tal, chegando na área. Mas defensivamente, no segundo tempo, ele cresceu assim, coisa de maluco o que ele fez hoje. A dinâmica do segundo tempo foi decisiva para essa análise. O que ele fez no segundo tempo. E é por isso que... E é curioso, acho que, como a maioria dos jogadores do Bahia jogaram bem no segundo tempo, né? O que não aconteceu no primeiro, todo mundo cresceu e desempenhou bem. Tanto ofensivo quanto defensivamente. O comportamento foi outro. Jean Lucas, fez os 2 gols, meteu marra na comemoração. Eu não sei nem se ele estava... Para quem foi aquilo, mas o que ele estava ouvindo era justo. De cobrança. Mas o cara fez 2 gols do título. Eu vejo Paulo Sérgio, pô. Bola rolando. Agora ele não vai ser criticado tão cedo. Ele para ser criticado já era difícil, fazendo 2 gols de título de virada. Mas eu mesmo tô de olho. Porque o jogo não, tem que ser criticado. O jogo como um todo dele foi ruim. Mas ele decidiu. O cara fez 2 gols. O cara pisou na área, meteu 2 gols e decidiu o título. Vou falar o quê? Não tem que falar, não. Tem que dar essa moral. Verde, Paulo Sérgio. Pra quem não viu, ele fez uma comemoração ali, fazendo aquele sinal no ouvido. Fala mais. Fala muito, né? Mas decidiu, né? Enfim, hoje ele pode meter marra porque decidiu. Everton Ribeiro. Verdinho, claro. Primeiro tempo ruim, segundo tempo ele foi um gerente ali do Bahia. Não teve o brilho Everton Ribeiro. O sarrafo é muito alto quando a gente fala de Everton Ribeiro. Mas o segundo tempo dele foi muito bom. Ainda saiu muito aplaudido. Então o Verdinho abaixo do Paulo Sérgio, acho justo. Ademir. Jogou ali meio tempo, foi mal. Laranja. Mal. Que tem que ser titular agora? Talvez. Eu acho que você tem elenco para isso, né? Quando um jogador vive uma fase ruim, você dá ele um tempo, aproveita quem tá pedindo passagem. Para mim, Kik tem que ter oportunidade de titular. Se não aproveitar, você repensa. E o Pulga pela esquerda?
Amarelinho. Foi um pouquinho melhor que a Ademir. Já jogou um pouco no segundo tempo também, mas não o suficiente para. Ô, Cássio, qual é a sua opinião sobre Pulga? Desde o ano passado para cá, ele já tá devendo há algum tempo, pelo menos na minha Tá, visão. tá Desde o devendo segundo, muito. acho que a partir de setembro ali, ele já deu uma caída drástica. O pós-lesão dele tá muito É. ruim. O pré-lesão Ele, já estava abaixo e o pós-lesão, então, é ele não horrível. está se encontrando. A questão de Sanabria é que a acabativa de Sanabria ela é questionável. Ele arrasta, ele gruda a bola no pé, vai para cima, mas a definição, a tomada de decisão final ali ainda carece mais de refino. Então o Sanabria acaba tendo ali uma condição de insegurança para o Rogério Ceni, mas em algum momento o Puga vai precisar jogar mais, senão ele vai perder a posição. Vai. Amarela Muito para o bem. Puga. E o William José? Rapaz, eu vou dar amarelo ao William José pela assistência ao primeiro gol. Ele tentou de letra o segundo. Ele não tentou fazer corta-luz. Ele furou a letra. Mas, repito, né, quando você consegue o resultado, a análise dá uma melhorada ali para muita gente. Mas o William José, individualmente, pouco fez. Pouco fez. Eric, Muito bem. verdinho claro. Acho que indo para o substituto já, o substituto do Roman foi o Eric, mas ele jogou no meio, mas acho que ele reestruturou o meio-campo do Bahia. Funcionou melhor. Kik verde e Paulo Sérgio. Acho que incendiou o jogo. Sanabria verdinho claro. Boa finalização, uns dribles, umas faltas sofridas, mas não saiu dele a tinta da caneta que mudou a história. David Martins, Nestor e David Martins, acho que dá para botar sem nota, velho. Nestor ainda até botou um verdinho claro ali, fez uma falta, chamou, mas não teve tempo. Dá para botar sem nota para os dois. E o Ceni? Rogério Ceni. A mudança que ele fez, inclusive de posição do jogador, claro, foi verdinho claro. determinante, claro. né? Foi determinante. Verdinho claro para ele. Não vai ser verde Paulo Sérgio, que o primeiro tempo foi lamentável no nível que. Mas corrigiu, né? Corrigiu a tempo. E o melhor em campo, já adiantamos aí. Acevedo. Muito bem. O Ícaro também concorda, né? Com o Acevedo aí sendo o melhor em campo. Então é isso. Bahia analisado, né? Tem outro Bavi no próximo meio de semana. Vamos ver aí. Infelizmente, poderia ser um pouco mais distante, né? Ou não, né? Assim. Mas assim, o bom é que o Vitória, o bom, né? Olhando pelo lado do Vitória, vai ter algum. Acho que o Diego já pode jogar, o Anderson Pato já pode jogar. Quem? Kaká também. Zagueiro. Sim, Kaká zagueiro, pois é. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Muito bem, é isso. E aí, essa vitória, só para fechar o Bahia, Cássio, dá um crédito até que ponto pro Rogério Ceni? Ou se voltar mal no Brasileirão, ninguém nem vai lembrar dessa final. Não, ninguém vai lembrar. O Bahia pagou, com todo respeito, e é isso que eu digo, o torcedor tem que separar as coisas. O torcedor tem o direito e deve, em nome da sua relação com o futebol, celebrar. Título baiano em cima da vitória. Ponto. O Bahia, no que diz respeito à performance, ao que precisa ser feito para mudar a sua percepção acerca do seu trabalho esse ano, isso pouco vai ser relevante. O Bahia ganhou um jogo contra o Bavi, contra o Vitória, que é a Série A, em casa. Foi isso. É pouco. Conta de luz essa final, então? Hein? Conta de luz? Conta de luz. Conta de luz. Para o Bahia, clube, conta de luz. Celebre, coloque lá, invicto. Não estou dizendo isso. Mas no sentido da
dinâmica do clube, da performance, daquilo que o Bahia almeja, cara, foi uma final em jogo único na Fonte Nova, infelizmente com torcida única. Esse cenário é todo favorável, pô. Se você não conseguir assumir essa obrigação para você, o que você quer conquistar? O Bahia só tinha a perder hoje, né? O contexto estava todo para ele, né? Exatamente. Então, acho que o Bahia cumpriu com o seu papel. Tem seus méritos, é um campeão legítimo, é justo que tenha sido campeão. Mas o Bahia não fez o suficiente para melhorar a percepção acerca do que vem desempenhando em 2026, muito menos o suficiente para que a gente ache que o que aconteceu com o O'Higgins foi só um acidente de percurso. Ainda não dá para dizer isso. Muito bem. Então é isso. Análise do Bahia feita. Valeu, Cássio Cardoso, que tem um compromisso. Obrigado. Ícaro, daqui a pouco. Um abraço para você. Não precisava me deslocar. Você é 10. Tamo junto, pai. Tamo junto. Um abraço para vocês, Fábio, Alan, todo mundo. Valeu.